Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer aí as minhas impressões sobre os dois jogos que o Flamengo fez no sábado, contra o Orlando City e contra a Portuguesa da Ilha, tá? O amistoso lá nos Estados Unidos e o jogo pelo Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo terminou a pré-temporada nos Estados Unidos e jogou pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Bom, contra o Orlando City, o Flamengo usou o time titular, né? E, assim, mostrou que o time ainda precisa de alguns ajustes, tá? Principalmente na fase da criação das jogadas. O Flamengo jogou de uma forma muito lenta, principalmente ali na transição da zaga para o ataque, tal. Eu particularmente não gostei nem um pouco do jogo, tá? Principalmente do segundo tempo. Mas no segundo tempo você releva um pouco a coisa, porque o Tite mudou aos poucos, né, o time inteiro, tá? Do primeiro tempo para o segundo. Porém, o primeiro tempo também não foi lá grandes coisas, não. Porque o que acontece? Lógico, é começo de temporada, você releva também algumas coisas. Só que tem que o Flamengo deixou muito espaço para o Orlando City trabalhar, principalmente nas jogadas de velocidade no contra-ataque, tá? E foi aonde o Orlando City levou mais perigo até do que o próprio Flamengo no primeiro tempo. Numa das poucas jogadas em que o Flamengo levou perigo, ele acabou conseguindo fazer o gol. Aliás, é uma jogada que pode ser muito forte ao longo da temporada do Flamengo, porque se o Tite resolver escalar muitas vezes o De La Cruz pela direita e o Arrascaeta pela esquerda, a tendência dos dois é fechar, né? É ir mais pelo meio, tá? Os dois não são propriamente pontas, direita e esquerda, tá? Os dois são meias. E aí os dois vão abrir corredor para os dois laterais ou para os dois pontas também, tá? No caso do Arrascaeta, ele tem o Everton Cebolinha jogando ali pelo lado esquerdo. E no caso do De La Cruz, ele era teoricamente o ponta no jogo de sábado, né? E aí o De La Cruz foi por dentro, recebeu por dentro o passe, e aí deu um passe maravilhoso pelo lado direito pro Varela, e o Varela chegou na linha de fundo e cruzou para trás, e o Pedro chegou batendo de primeira, de pé direito, e fez Flamengo 1, Orlando City 0, tá? Lá na Flórida. E ao invés do Flamengo tomar conta do jogo, não conseguiu fazer isso não. O Orlando City, ele acabou aí equilibrando a situação do jogo, tá? Depois do gol do Flamengo. E acabou empatando numa bela jogada entre o Angulo e o Lodeiro. O Angulo é aquele mesmo, jogou no Cruzeiro, passou do Botafogo também, né? O Lodeiro também jogou muito tempo no Botafogo. Então aí o Angulo recebeu por dentro, deu o passe no Lodeiro e o Lodeiro devolveu no Angulo numa triangulação muito bonita por dentro. E aí o Angulo bateu cruzado, não foi no Angulo, né? Foi no cantinho, mas aí o Rossi acabou sendo superado e aí o jogo ficou empatado ainda no primeiro tempo. Teve uma falha de marcação do Flamengo? Teve uma falha de marcação, porque os dois aí ficaram livres para trocar passes ali na entrada da grande área do Flamengo, tá? O Pulgar era o único volante do time, então ele acabou dando um certo espaço aí para os dois trabalharem tranquilamente na entrada da grande área. E o Fabrício Bruno acabou chegando atrasado no lance.
No segundo tempo, aí o Tite, ao contrário do que ele fez contra o Philadelphia, que ele trocou todo mundo de uma vez só, o Tite trocou 5 na primeira alteração, depois trocou mais 2 e acabou trocando quase todo mundo, à exceção do goleiro Rossi, né? E acaba descaracterizando um pouco o time. Mas é bom, porque é bom por outro lado, porque você dá chance a todo mundo de jogar. Até o Luiz Alcélio jogou, né? O volante aí das divisões de base do Flamengo. Então, o Tite acabou aí dando oportunidade a vários jogadores no segundo tempo, mas o nível técnico do Flamengo, que já não era grandes coisas, caiu muito ainda no segundo tempo. Gabigol, por exemplo, entrou muito mal de novo. Davi Luiz tentando mais lançamentos do que nunca e errando como sempre, né? Então aí o Flamengo caiu demais no segundo tempo, mas acabou segurando o 1-1 diante lá do Orlando City. O Orlando City, que aliás é um time melhor do que o Philadelphia, tá? O Orlando City foi semifinalista lá da Liga Norte-Americana, da conferência, né, da Liga Norte-Americana. Os Estados Unidos aí, nos esportes, eles são divididos em conferências, leste e oeste, tá bom? Bom, e no Campeonato Carioca, o time lá, sub-20, do Mário Jorge, fez papel feio de novo, né? Assim, ficou no 0-0 com a Portuguesa. Não é assim que ficar um empate com a Portuguesa seja papel feio, não é isso. É a forma com a qual jogou diante da Portuguesa, tá? A Portuguesa, que aliás é um time muito bem organizado, já tem algum tempinho, tanto que a Portuguesa é um dos 2 clubes do Rio, à exceção dos 4 grandes, só ela e o Volta Redonda, tem calendário para o ano inteiro, já que o Volta Redonda está na Série C e a Portuguesa na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, você vê que a Portuguesa é um time estruturado, né? Então, a Portuguesa, ela criou vários perigos ao longo do jogo para o Flamengo. E o Flamengo chutou ainda menos contra a Portuguesa do que já tinha chutado contra o Nova Iguaçu. Aí você vai dizer, mas esse time sub-20 teve reforços do principal. Teve, mas os chamados refugos do time principal. Thiago Maia, Pablo e Matheus França. Não é o meia Matheus França, não. É o lateral, ex-Mateuzinho, que agora só quer ser chamado de Matheus França. É brincadeira, né? É brincadeira. Bem, o jogo foi lá em Natal, né? O Flamengo acabou não conseguindo vencer a Portuguesa lá no Rio Grande do Norte para alegrar a torcida de lá, que não via o Flamengo desde 2021, quando o rubro-negro bateu o ABC por 1-0, gol do João Gomes, né? E aí o Flamengo ficou no 0-0 com a Portuguesa e agora o Flamengo tem 5 pontos no campeonato e um jogo a menos. Jogo esse diante do próprio Volta Redonda, no que seria aí na terceira rodada, mas foi adiado para o sábado de carnaval, vai ser no Maracanã. Bom, o que eu achei do jogo? Jogo bem ruim do Flamengo, mas bem ruim mesmo. O Flamengo poderia perfeitamente ter perdido. Se a Portuguesa acreditasse um pouquinho mais, ela teria ganho do Flamengo fatalmente, tá? E assim, eu acho que o Flamengo tem que mandar o Mário Jorge embora logo, sabe? E efetivar principalmente o técnico da Copinha, o Rafael Bahia. Porque assim, com um material humano bastante reduzido, o Rafael Bahia fez um ótimo trabalho. Chegou à semifinal da Copinha, né? Então, eu acho que ele merece aí
pelo menos que pensem na efetivação dele, tá bom? Bom, minha gente, e aí, o que vocês acham aí dos dois jogos e da fase atual do Flamengo, hein? Lembrando que o time titular do Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Carioca agora, na próxima quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, lá em Belém do Pará, que, aliás, é um jogo que encerra essa tour pelo Brasil, né? O gramado do Maracanã já vai ficar liberado para sábado que vem, para o final de semana que vem, contra o Vasco, né? Flamengo e Vasco no Maracanã, tá bom? O que vocês acham da fase atual do Flamengo, hein? Vocês acham que tá legal, que tem que acertar muita coisa? Comente aqui nos comentários dos nossos vídeos do canal Potência Rubro-Negra. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, tá? E, por favor, acrescente a sua inscrição no nosso canal, porque isso é muito, muito, muito importante para que a gente também aumente a nossa qualidade na nossa produção, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do nosso querido Mengão, tá bom? Tchau, tchau.